Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de Gálatas, a carta escrita a Gálatas, cujo autor foi o apóstolo Paulo. Nós já sabemos que carta e epístola são sinônimos e ela foi endereçada às igrejas da Galácia, capítulo 1, verso 2. A data que o livro foi escrito, ou melhor, que a carta foi escrita, ela é incerta. Vai depender se foi endereçada às igrejas ao sul da Galácia, que foram fundadas pelo apóstolo durante a primeira viagem missionária, colocando a data da carta entre 48 e 50 depois de Cristo, ou se o apóstolo endereçou a carta às igrejas do norte da Galácia, que foram fundadas na sua segunda viagem missionária. Então o apóstolo teria escrito entre 55 e 57 depois de Cristo. O tema central da carta é a verdade do Evangelho. Jesus, o Cristo, é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Por intermédio dele, todas as famílias da terra são abençoadas. Então, Gálatas segue o formato típico de carta, a saudação, onde o apóstolo se apresenta, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo. O corpo da carta, onde ele se defende contra os seus inimigos e acusadores, e ele explica a essência do Evangelho, que a salvação é pela fé no ungido, o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua assinatura seguida da bênção final. Então vamos dissecar o livro de Gálatas. A primeira informação importante é que o apóstolo Paulo, ou Rabino Shaul, dependendo de qual público você está falando, ele era então um exímio estudante, ele era fariseu e ele sabia profundamente o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. E por conhecer profundamente as Escrituras, ele defende o primeiro ponto contra a circuncisão de judeus, de gentios. Por quê? O que a circuncisão é para os judeus? Então, Paulo, por estudar e ser um profundo conhecedor, ele fala, o judeu não tem escolha, ele é circuncidado ao 8º dia. O gentio, ele escolheria ser circuncidado caso ele se convertesse. Só que a Escritura fala que a circuncisão é específica para judeus. Então, pelo conhecimento dele, esse é o primeiro ponto que ele defende, que os gentios não devem ser circuncidados. Outro ponto importante é sobre o estilo literário do apóstolo. Quando ele escreve nós, ele está falando dos judeus. E quando ele escreve vós, ele fala dos gentios. Por aqui a gente vai ver que o apóstolo fala sobre as promessas e a vinda do Messias conectada ao povo judeu. E a salvação vai para nós e vós, a salvação é universal. Então, a diferença das promessas e do povo escolhido, por isso ele usa nós como judeus, mas a salvação alcança o nós e o vós. Isso é um ponto importante para a gente saber. Outro pedaço de relevância. Foi encontrado um pergaminho nos pergaminhos do Mar Morto, cujo nome era Importância da Obra da Lei. Nesse pergaminho tinha descrito 20 regrinhas de purificação e como tratar gentios. Ou seja, era um grupinho de dogmas. Quando a gente faz uma interpretação da lei e de um texto religioso e cria uma regrinha, isso chama dogma. Então, esse pergaminho chamava Importantes Obras da Lei. E essa obra da lei que a gente escuta, que a gente lê nas cartas de Paulo, é sobre esse pergaminho que ele estava se referindo. Lembra que na época de Paulo, quem seguia Jesus era chamado os seguidores do caminho, Então, qual a importância da gente saber essa informação dos seguidores do caminho? Vamos lembrar que nós estamos sobre o Império Romano. O Império Romano começa em 135 a.C. e vai até 135 depois de Cristo. Nós estamos aqui entre 50 e 60 depois de Cristo. No Império Romano, uma informação importante era a paz romana. O que era essa paz romana? Essa paz romana significava que os povos que eles conquistavam, eles podiam, olha que legal, manter a sua cultura, manter a sua língua e a sua religião. Em troca, eles iriam pagar altos tributos, impostos e taxas. Então, eles pagavam tudo para o império, mas eles podiam manter a cultura, a religião e a língua.
Agora, quando começou os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus, a maior parte eram judeus. Até então, o Império Romano não estava tão assim que eles falaram, não, isso aí é uma parte, né, um bracinho do judaísmo. Quando começaram as conversões em massa dos gentios, aí o Império Romano começou a estalar os olhos, né? Por quê? Porque era uma religião nova e o Império Romano não aceitava a religião nova. Ele aceitava as religiões que estavam catalogadas segundo cada povo, né? Os judeus são judaísmo? Ok, judaísmo pode. Os gregos tinham vários deuses. Essa cidade cultuava 2, 3 deuses. Aquela outra, ok, estava tudo catalogado. Mas quando eles começaram a se fazerem seguidores do caminho, aí o que aconteceu? Roma veio com a perseguição aos cristãos, que aí eles chamaram de cristão, né? Porque, lembra, Cristo é igual Messias e ungido, né? Então você tem Christus em latim, você tem Machia em hebraico e em português você chamaria de Messias ou de ungido. E eles chamavam quem seguia Jesus Cristo como os cristãos. E daí eles começaram com a perseguição. Aí aqui tem o segundo ponto que Paulo fala sobre a circuncisão no livro, que algumas pessoas alguns gentios estavam se circuncidando para poder fugir da perseguição. Porque ao se circuncidar, automaticamente eles falaram que tinham se convertido ao judaísmo, e o judaísmo era uma religião aceita, porque estava lá catalogada como religião oficial. Outro ponto interessante, quando Paulo fala sobre rudimentos da fé. Quais são os rudimentos? Os elementos, né? Água, ar, fogo e terra. Esses elementos eram parte dos rituais antigos, de rituais pagãos. Então, quando Paulo fala que eles estavam voltando aos rudimentos da fé, ele está falando disso, de voltar a coisas antigas ligadas à idolatria, e não está falando da lei. Por quê? Porque a lei, ela aponta a necessidade do Messias, porque a lei mostra quão distante de Deus nós estamos. Então nós sabemos, Paulo sabia e todos os judeus sabiam que a salvação vem pela fé, como falou o profeta Abacuque, capítulo 2, 4. Então, eles sabiam que a lei não justifica ninguém e a lei não salva ninguém. A lei, ela aponta a necessidade de um Salvador, que é o Messias. Então, a salvação é em Jesus para todas as famílias da terra, conforme foi prometido para Abraão, lá quando tudo começou. E a observância da lei, ela não gera justificação. Por quê? Porque a justificação vem pelo Messias. Mas o que Paulo fala é que nós somos chamados à liberdade e não à libertinagem. Então, a lei, ela é um conjunto de regras de como a gente vive bem aqui. E o que Paulo fala, então? Como é que se resume a lei? Você já escutou isso aqui da boca de Jesus. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama o próximo, você faz ou não faz praticamente tudo que está prescrito lá na lei. Lembra que Jesus também resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse verso, amarás ao próximo como a ti mesmo, você acha em Levíticos. Aí, para finalizar o livro, Paulo coloca 2 listas. Ele fala que a carne briga contra o espírito, então nós estamos numa constante luta contra a carne e o espírito. E as obras da carne são essa lista aqui, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, e vai embora. Se nós deixamos a nossa carne aflorar, isso é o que os outros vão ver. Agora, se nós deixamos a nossa carne morrer e o espírito viver através de nós, nós vamos ver o fruto do espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, qual é a diferença aqui? A diferença é se você deixa a sua carne imperar ou se você deixa o Espírito de Deus que agora habita dentro de mim e dentro de você imperar e inalar esse perfume. Por quê? Porque nós somos, em Jesus, somos feitos nova criatura. Nós morremos, o velho homem morreu. Quem vive agora dentro de mim e de você é Jesus. Então, nós temos que todo dia lutar contra a nossa carne para que o Espírito flua,
e aquela lista seja vista pelos outros, e assim todos vejam que Jesus brilha de dentro de nós para alcançar o mundo. Amém?